Nós continuamos aqui o nosso bate-papo com o Dr. Joelson Bulim, médico gastroenterologista e cirurgião bariátrico. E a gente está falando aí sobre essa epidemia de obesidade no Brasil e eventuais tratamentos à disposição ou não tão à disposição da população como deveriam. Joelson, a gente estava falando aí no bloco anterior da questão, né, que a cirurgia não é um milagre, porque, né, ela vai dar uma ferramenta, mas ela não tira essa compulsão que a pessoa tem pela comida. Eu acho que é o vício mais difícil que existe, né? Porque sem outras substâncias você vive, sem comida não, né? Exatamente. E a pessoa, ela começa, a comida acaba virando uma satisfação para ela, para tirar outras angústias, outras insatisfações de vida que ela tem. Então ela desconta na comida para tentar confortar ela um pouco sobre isso. Às vezes a família é cúmplice disso, às vezes não, né? Porque às vezes a pessoa, não é que ela não pega a comida sozinha, mas a família leva alimentos para casa para ajudar a pessoa a ter aquilo que ela gosta, mas aquilo está fazendo mal para ela. E às vezes a pessoa quer mudar, mas a família não muda. E aí você está comendo uma salada e está a família inteira comendo uma pizza, vai dar certo? Não, é pouquíssima chance. Então a mudança tem que ser da família, a mudança tem que ser de hábitos de vida, né? E por isso também que a grande maioria dos casos familiares, a família inteira é obesa. Os pais são obesos, os filhos são, um tio já é, uma prima não é. Por quê? Eles têm os mesmos costumes alimentares, eles têm o mesmo estilo de vida, né? É muito raro você ver dois pais obesos e um filho magrinho. Porque quer dizer, tem a ver com a realidade de vida deles, né? Não é só uma questão genética, né? Não tem nada a ver isso. O genético é só se houver alguma doença associada, não é porque não é porque os pais são obesos, o filho tem que ser obeso. Não, ele vai ser obeso porque ele vai ter os mesmos hábitos dos pais. Então é por isso que tem aquela cultura, puxou a família, puxou a família. Todo mundo gordinho na família, então... Não, é que todo mundo come muito, todo mundo come muito, todo mundo come igual. E aí, o pessoal, a cirurgia bariátrica, logo, né, nos primeiras, aí 20 anos atrás, mais ou menos, que deve ter no Brasil, 20, 30 anos? 30 anos, mais ou menos. No começo, as pessoas tinham muito medo, ela era uma cirurgia muito agressiva, eram cortes imensos, né? Havia até um índice de mortalidade meio preocupante, né? E hoje, como é que é isso? Essa questão da segurança evoluiu muito, né, Joel? Técnicas, tudo, as evoluções foram muito, mas ainda é uma cirurgia de grande porte, de grande risco. As pessoas têm que entender que não é uma brincadeira. Não é igual fazer uma cesárea, não é igual fazer uma cirurgia de vesícula, não é igual fazer uma cirurgia de varizes. Ela tem um índice de riscos muito maiores envolvidos com ela pelo grau de complicações do paciente. O grau de obesidade dele leva ele a um risco maior de infecção, a um risco maior de tromboembolismo, de trombose nas pernas ou de embolia para o pulmão e tudo mais, a um risco maior de não cicatrização de feridas. Então, todos esses riscos a gente tem que tentar compensar, tentar analisar o grau de risco dessa pessoa para a gente tentar fazer com a maior segurança possível a cirurgia. Mas tem mortalidade? Tem. Tem complicações graves? Tem. E não é só em Ponta Grossa, não é no Paraná, é no Brasil, é no mundo inteiro. Que existe nós temos que estar cientes e temos que deixar a família e o paciente cientes disso. Por isso que eles têm que, antes da cirurgia, assinar um termo de responsabilidade, onde está tudo descrito sobre isso, para eles saberem. Porque ele não é só falar assim, não, eu assinei aquilo para assinar, não. Por favor, leiam, entendam, e se não entenderam, me perguntem o que está ali, porque aquilo ele está explicando para vocês o que vocês têm que saber. Quer dizer, o paciente vai ter que avaliar que risco é melhor ele correr, de morrer pelas doenças decorrentes da obesidade ou da cirurgia, né? Eu tive um casal muito engraçado há pouco tempo, que os dois vieram juntos para fazer a avaliação para a cirurgia. E ele concordou e começou a fazer. E ela falou, não, isso não é para mim. Eu não quero. Olha que interessante. Eu operei ele, está evoluindo bem, tudo certo, e ela continua acompanhando comigo, mas ela não quer operar. Cada um sabe da sua realidade, cada um tem o direito de opinar sobre sua vida, livre-arbítrio, né? E de avaliar o seu próprio risco. Exatamente. Porque nós tivemos, você veja, a tal da colocação do balão intragástrico, que é considerado praticamente isento de risco. Nós tivemos um caso de uma pessoa em Ponta Grossa que faleceu em decorrência do balão, né? O balão não está proibido, mas ele está hoje, que a gente chama proscrito, né? Quando ele começou, há uns 10 anos atrás, um pouco mais, com assim, uma solução fácil. E até os planos de saúde pagavam o implante do balão. Hoje não pagam mais. Foi proibido. Então, porque ela é considerada
Uma coisa sem risco, Exatamente. e não é bem assim. Não é sem risco e precisa do preparo psicológico do paciente, ele precisa entender que ele vai ter que mudar alguns hábitos de vida e é um procedimento caro, é um procedimento paliativo e que tem um tempo de duração, ele não pode ficar para a vida inteira e quando a pessoa tirar aquele balão, se ela não tiver mudado os hábitos de vida, o que vai acontecer? Ela vai voltar tudo aquilo que ela emagreceu, que costuma perder bastante peso, não é pouco não, mas ela volta tudo aquilo que ela emagreceu e acaba ganhando mais um pouco. E esse balão, ele é simplesmente porque o estômago já está cheio, a pessoa não vai ter como comer mais. Exatamente, ela não consegue pôr mais alimento, ela acaba passando mal, acaba sempre forçando o vômito porque passa mal, então não consegue comer. Então vai fazer emagrecer, faz. Só que ele vai fazer o estômago ficar dilatado e quando você tira aquele balão, o estômago não volta fácil ao normal. E ele vai estar vazio querendo alguma coisa. Querendo o quê? Mas comida. Se você não tem um balão ali, você vai ter que pôr comida. E o balão pode ficar de 6 meses a 1 ano no máximo, não tem como ficar mais do que isso. Hoje, a única indicação médica que nós entendemos que existe para o balão é para esse super obeso que nós estávamos falando antes, com IMC muito elevado, para nós fazermos ele ter uma perda de peso pré-operatória, para ele chegar num índice de segurança para ajudar a gente a fazer uma cirurgia com segurança nele. Porque senão ele acaba sendo um inimigo, né? Exatamente. E aí, as cirurgias, né? Elas hoje são feitas por videolaparoscopia, com corte mínimo. Que tipos de cirurgias que existem? Existem, olha, diversas, mas é importante deixar claro para a população que só tem hoje 2 tipos de cirurgias autorizadas e realizadas com aprovação do Conselho Federal de Medicina, Agência Nacional de Saúde e Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, tá? Existem outros por aí que estão em estudo e em avaliação. Fora esses 2 que eu vou falar, nenhuma outra técnica pode ser feita fora de centro de estudo, dentro de meio universitário, com autorização expressa da família, dizendo que está ciente que está sendo submetida a uma cirurgia experimental. Isso é importantíssimo para a população. As 2 cirurgias hoje autorizadas, a primeira é o bypass gástrico, que é a cirurgia conhecida popularmente como cirurgia de capela, né? Onde é feita aquela derivação no intestino. Precisava mostrar um desenho para eles aqui, infelizmente a gente não preparou isso. E o sleeve, ou gastrectomia vertical, onde é feito apenas um corte no estômago, transformando ele num tubo. Essas 2 são técnicas autorizadas e feitas hoje de rotina. A gente escolhe ou uma ou outra, dependendo da avaliação pré-operatória do paciente, conforme a discussão com ele, mostrando os resultados de uma e de outra e mostrando por que, no caso dele, poderia ou não ser feita uma, poderia ou não ser feita outra. E, quer dizer, fora disso, desconfie. Desconfie que não é aprovado. Existem coisas boas sendo analisadas? Existem, mas ainda não estão aprovadas. E nós não podemos fazer ninguém de cobaia. E tem alguma coisa nova chegando aí, disso que está sendo estudado? Alguma coisa que esteja em vias de ser aprovado? Tem algumas técnicas que estão em vias, em fase já de serem quase aprovadas, porque estão em níveis de estudo já bem avançados, mas nos próximos anos ainda não tem nada pronto. Tem estudos sendo feitos com marca-passos, imagina igual o marca-passo cardíaco. Então, imagina um marca-passo no cérebro estimulando o centro da fome para fazer ele não ser estimulado. Olha. Mas isso é uma coisa a médio e longo prazo, uma coisa que não é uma coisa que vai ser resolvida rápido. Existe a cirurgia endoscópica para a obesidade, que também está em estudo, não está aprovada ainda, onde por endoscopia eles fazem uma alteração no estômago lá, mas ainda precisa de mais resultados para serem avaliados, então não dá para a gente falar assim, não, é boa ou é ruim, depende de mais resultados. A questão principal de qualquer procedimento assim, quando ele é feito, ele precisa ser realizado no meio do estudo, com um número importante de pacientes, um número grande de pacientes, e ter um segmento a longo prazo deles para ver o resultado, ver complicações, ver resultado, ver se teve perda de peso, se foi efetivo. Então isso depende dessa avaliação para a gente poder dizer isso é bom ou isso é ruim. Então, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Bariátrica, todo mundo sabe o que é. O que é uma cirurgia metabólica? Descobriu-se, quando começou-se a fazer as cirurgias bariátricas, que algumas doenças eram curadas quase que instantaneamente com a cirurgia. Olha. Diabetes, principalmente, e hipertensão arterial quase com uma frequência grande também. E começou-se a estudar o que a cirurgia fazia para curar essas patologias, qual era a ação delas, isso aí.
Então, o estudo da fisiopatologia das doenças, o estudo da alteração cirúrgica que ela provocava, começou a chegar a essa conclusão. Então, começou-se a se propor, isso é uma coisa mais nova, a cirurgia metabólica. Essa cirurgia metabólica é realizada não no obeso, ela é realizada na pessoa com sobrepeso ou uma obesidade grau 1, grau 2, que não teria indicação de cirurgia bariátrica, mas para curar essas doenças. Então, uma pessoa como nós, uma pessoa que tivesse uma diabetes de difícil controle, uma hipertensão que toma 2, 3 tipos de medicamento por dia e não consegue controlar, colesterol muito elevado associado que não consegue controlar, essa pessoa se beneficiaria dessa cirurgia, que é uma cirurgia com o mesmo padrão da cirurgia bariátrica, mas feita de uma forma um pouquinho diferente para que tenha um outro resultado, para a pessoa ter uma cura dessas doenças. Gente, que interessante. E esse tipo de protocolo já está autorizado no Brasil? Quase. Ah, está pertinho. Tá pertinho. Ela foi aprovada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, foi autorizada pelo Conselho Federal de Medicina o ano passado. Agora estamos na última fase, que é a aprovação pela Agência Nacional de Saúde. A sociedade passou para nós no último congresso que provavelmente nesse ano 2019, no ano 2020, ela seja aprovada e liberada para a população, ter acesso a isso. E você veja que isso é um ganho fantástico de qualidade de vida para a pessoa, que às vezes não tem, como você falou, um problema tão grande com o peso. Mas, gente, o que uma diabetes ou uma hipertensão judia da vida de uma pessoa? Você pensa uma pessoa, é importante falar que é diabetes tipo 2, né? Aquela diabetes tipo 1, que é insulino dependente desde criança, não. Mas uma pessoa diabética tipo 2, que está tomando insulina diariamente, 4, 5 comprimidos, uma dieta super restrita e não consegue controlar a diabetes, está começando a aparecer complicações, alteração ocular, alteração de rins, e está piorando cada vez mais, você pode fazer uma cirurgia para parar esse processo, parar esse risco da doença e fazer ele ter uma melhora importante. Quer dizer, aí você acabou de dar uma esperança para uma doença que não tem, né? Porque a diabetes é uma doença, infelizmente, hoje cura. Não tem hoje, uma esperança, a pessoa... Os medicamentos fazem o controle dela, não dão a cura para ela, e a cirurgia consegue fazer essa cura. E a própria hipertensão, que é uma doença também que ninguém sabe de onde vem, né? Porque... Veja como é engraçado, Ana Cláudia, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, que são hipertensos, têm pressão alta antes da cirurgia, normalmente eles saem do hospital sem medicamento. Quer dizer, e aí é uma coisa Imagina, de um dia para o outro, você estava com a pressão lá em cima, com remédio, no outro dia você sai do hospital sem medicamento e com a pressão normal. E você não perdeu peso de um dia para o outro, né? Não chegou a perder peso ainda. E a cirurgia bariátrica, ela vai, se a pessoa fizer a cirurgia e mantiver bons hábitos de vida, ela vai perder 20, 30, 40 quilos quantos forem necessários. Sim, com certeza. A estimativa nossa é que a pessoa perca pelo menos 80% do excesso de peso dela. Fazendo uma conta assim simples, imagina que uma pessoa está com 130 quilos e o peso ideal dela seja 80. Então ela tem 50 quilos de excesso de peso. Ela perderia 80% disso, perderia 40 quilos em 1 ano e meio ou 2 anos. Essa é a meta nossa de pós-operatório, é a meta que a gente passa para o paciente para ele chegar lá. Alguns chegam a mais, alguns chegam um pouquinho a menos, mas se ele chegar próximo a isso, a gente fica tranquilo que ele vai ficar bem se ele se controlar para o resto da vida. Independente de qualquer situação, bons hábitos de vida, boa alimentação e exercícios regulares não vão fazer mal para ninguém, né? Não, e de manter o acompanhamento médico. Aquele paciente que some do consultório, a gente sabe que alguma coisa está errada. A gente tem que ir lá puxar a orelha deles, telefonar para eles, vem aqui, vamos conversar um pouquinho que está... Tem alguma coisa muito errada nisso. Joelson, muito obrigada, adorei nossa entrevista, tenho certeza que ajudou muita gente. Esperamos ter ajudado. E com certeza, muito obrigada. Ok, muito obrigado por lembrar de mim de novo. Obrigada. No próximo bloco, a gente vai saber sobre a Casa Colaborativa que inaugurou em Ponta Grossa. No instante só eu já volto. Não saia daí.